Sejam muito bem-vindos e bora rezar comigo, cambada? Eu sou a Áquila. Esse canal é um canal de oração que foi reativado no ano de 2024. Eu quero te convidar. Você já é inscrito? Se você não for, me dá essa moral. Se inscreve no meu canal, curte e compartilha esse vídeo, comenta bastante. Mas se você está aqui assistindo a esse vídeo pela plataforma do TikTok, obrigada. E se puder me dar um curtir, vai me ajudar a fazer essa comunidade crescer. Quem sabe a gente não alcança grandes coisas com isso. Se você ainda não sabe, aqui nesse mês de janeiro, o meu propósito é a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia, até o final do mês de janeiro, a gente consegue fechar o mês e ler o Evangelho fazendo uma leitura fácil e rapidinha de um capítulo por dia. Geralmente isso não toma nem 10 minutos da nossa vida. Então vamos nessa comigo, pessoal? Sejam bem-vindos! Hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 7, segundo São Mateus. Lembrando que a Bíblia que eu estou usando para esse meu propósito de oração é a minha Bíblia C.S. Lewis, querida e idolatrada. É uma tradução Nova Almeida atualizada. E essa Bíblia aqui, ela é interessante porque além de toda a escritura bíblica normal, sagrada, nós temos também grandes passagens daquele grande servo do Senhor que foi Clive Staples Owens, Lewis. Por essa razão, eu estou usando essa minha Bíblia, porque é uma Bíblia muito querida para mim. E vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho? Quando você tira uma trave do seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente como tira o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus encoraja a oração. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Esta é a lei e os profetas. A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Os dois fundamentos. Todo aquele que,
ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, como o próprio Evangelho nos diz aqui, esse foi o final do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi quando Jesus reuniu aquelas 5.000 pessoas e falou abertamente sobre diversas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito do que a pessoa deveria fazer para encontrar a salvação e quem seria reconhecido como filho dele. Esse finalzinho aqui desse evangelho, que é o Evangelho capítulo 7, primeiro ele falou sobre o hábito da gente julgar uns aos outros. E primeiramente, qual foi a sugestão que Jesus nos deu? Ele disse o seguinte: você fica julgando o seu amigo, você fica julgando o seu irmão, você fica julgando uma pessoa que você não conhece, e essa trave desse tamanho que tem aí no seu olho, larga a mão de ser hipócrita. Olha a sua vida, analisa a sua vida primeiro para ver se você tem direito de falar da vida do outro. É verdade ou não é isso, pessoal? Jesus mentiu um tantinho que fosse aqui. Depois ele falou a respeito da oração. E eu vou falar muito particularmente para vocês, isso daqui para mim é uma das coisas que mais assim renova a minha fé e renova as minhas forças no nome de Jesus. Sabe por quê? Olha que lindo. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Jesus nos pediu para nos encontrarmos com ele aonde, gente? Lá na nossa oração. Jesus pode não estar materializado aqui na nossa frente, mas ele vive em nós. E o nosso diálogo com ele é feito através da oração. E ele quer falar para a gente: pode me pedir o que for, que eu vou te dar. Bate que a porta vai ser aberta, eu vou te escutar e eu vou te atender. Depois, ele também fala, uma outra coisa que eu carrego muito na minha vida, é essa escritura sobre a porta estreita. Porque ele quer falar abertamente que a porta estreita é aquela porta que vai levar para adentrar ao reino dos céus. Depois que acabar tudo, que houver o verdadeiro juízo final, quando ele voltar cheio de honra e de glória, poucas pessoas terão a oportunidade de entrar pela porta direita por onde ele vai buscar os que ele escolher. Porque esse mundo, a gente está aqui no mundo com um caminho muito largo, muito aberto, para aquilo que não são as coisas de Deus. Só que nós temos sempre o livre-arbítrio de a gente escolher e fazer o que exatamente a gente quiser. Só que a gente não pode escolher que a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantar. E aí ele falou para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, que muitos viriam em nome dele e vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome. E ele vai falar: sai daqui que eu não te conheço. A gente sabe que no nosso tempo nós vivemos tempos de grandes profetas, mas também a gente vive tempos de profetas que usam da sua capacidade de profetizarem em nome de qualquer coisa, menos do Senhor, e atraem as pessoas como se ele fosse um cordeiro, mas na verdade ele é um lobo. E aí ele fala também: quem é que vai entrar no reino dos céus e quem é que vai entrar no reino dos céus? A primeira coisa, tem que ter Jesus como Salvador. E daí ele fala também, e ele finaliza, no final das contas, através de uma parábola, contando que quem ouve as palavras de Jesus, que faz aquilo que ele orienta, que ele segue, principalmente aqui na ocasião do Sermão do Monte, é igual uma pessoa que construiu uma casa numa rocha, numa pedra muito bem alicerçada, construiu a casa com uma base firme. E aí ele fala que quem não escuta a palavra, quem não dá andança na palavra que Jesus passou para nós, é como aquela pessoa que constrói uma casa em cima do monte de areia, que na primeira oportunidade que vem a chuva ou que bate um vento forte, a casa se desfaz.
Então, são ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida, mesmo para quem não é cristão. Esses ensinamentos que Jesus passou aqui, através do Sermão do Monte, servem para nos orientar, servem de bússola moral. No final das contas, pelo menos uma bússola moral para todas as ocasiões das nossas vidas, ela é. Porque mesmo você, se tem alguma pessoa aqui que não crê em Jesus Cristo, sabe que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Sabe que existirão os profetas ruins. Sabe que é feio você fazer caridade para colocar lá na rede social e só para mostrar, olha lá como eu sou bom, eu fiz caridade. Então, assim, esses 3 ou 4 capítulos que permearam o Sermão da Montanha são muito importantes, porque eles foram exatamente o ensinamento que Jesus fez para nos trazer a salvação. Sempre eu gosto de encerrar esses nossos vídeos entregando aos pés do Senhor Jesus, através da oração, tudo aquilo que passa pelo nosso coração. Então vamos lá comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço imensamente a oportunidade de ter lido esse capítulo de Mateus, capítulo 7, no dia de hoje. Eu te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor nos passou através do sermão que o Senhor fez naquela montanha. Obrigada pela sua misericórdia, pela sua paz e por todos esses conhecimentos que o Senhor nos passou, que são caminhos claros para o que a gente tem que fazer para ter o direito de adentrarmos ao teu reino. Perdoa os nossos pecados e conduz a nossa vida de tal maneira que ela seja cada dia mais parecida com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Ensina-nos todos os dias a sempre optarmos pelo caminho do Senhor, pelo caminho do que é o bem, daquilo que é a paz e daquilo que é a misericórdia. Muito obrigada pelo seu amor. Esteja sempre comigo, morando no meu coração, moldando-me como um barro para que eu seja exatamente aquilo que o Senhor espera de mim. Faz de mim nova criatura, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela sua presença e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!